Eu tive uma conversa com um colega e ele trouxe um versículo sobre um dos sinais da volta de Cristo e ele fala que esse sinal ele não é novo e que, portanto, isso invalidaria a Bíblia. E aí ele vai citar o texto que Jesus diz que um dos sinais da volta dele seria a gente ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Só que quando a gente analisa, antes de Cristo, a gente já tinha ou teve algumas guerras. O próprio povo de Israel, ele vai guerrear com os povos vizinhos, ali com a nação da Babilônia, com os moabitas. A gente vai ter a guerra dos medos, dos persas, a gente vai ter o Império Romano guerreando, o próprio Alexandre o Grande da Grécia. Então essas guerras que Cristo anuncia que seriam um dos sinais da volta dele, elas já aconteceram e não é algo novo, não é uma novidade. E a gente vai ter também, pessoas, as guerras também após o primeiro século, após a vinda de Cristo. A gente tem a Primeira Guerra Mundial, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Guerra Fria. E quando eu olho o texto e a fala desse amigo meu, desde que eu sou pequeno, que eu via nos noticiários as guerras acontecendo ali no Oriente, entre o Irã, Israel e todo aquele povo ali. E agora a gente está tendo aí essas guerras entre Israel e o Hamas, Israel e Irã, ali as guerras na faixa de Gaza. E aí talvez você tenha essa mesma dúvida que esse colega. Se Cristo fala que um dos sinais da volta dele seria justamente esses rumores de guerra, e as guerras sempre estiveram presentes, elas sempre aconteceram, como que fica esse texto e como que a gente vai interpretar a fala de Cristo? Uma coisa é Cristo falar que haveria sinais nas estrelas e isso nunca ter acontecido e começar a acontecer. A gente entende que as profecias elas estão se cumprindo, mas algo que sempre ocorreu. E aí é onde está o pulo do gato e a resposta que eu dei para esse colega meu, eu vou trazer aqui para vocês. Galera, eu vou ler o texto e aí a partir da leitura do texto eu vou trazer a explicação e aí vocês irão compreender o meu ponto de vista. Que na verdade não é o meu ponto de vista, mas é o ponto de vista da Bíblia. E o texto vai falar o seguinte, está em Mateus 24, e o versículo é o 6. Fala o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Só que o texto ele não para aí. Ele fala o seguinte: mas ainda não é o fim. Ou seja, primeiro que esse texto ele vai dizer que nós iremos realmente ouvir falar de guerras e rumores de guerra, só que o texto não fala que isso é algo novo. Cristo ele não fala assim, olha, algo novo que vai acontecer é vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras. O que Cristo ele está dizendo aqui nesse texto é que essas guerras elas seriam intensificadas e elas seriam a nível global, ou seja, sempre houveram guerras, como o colega ele colocou. A gente sempre teve nação contra nação e reino contra reino, só que a colocação aqui de Cristo é que essas guerras elas iriam aumentar e elas seriam mais intensas e de certa forma mais devastadoras. Só que o texto fala que isso não seria o fim, ou seja, não é porque a gente está vendo essas guerras acontecerem que Cristo ele vai voltar hoje, amanhã ou daqui a um ano. Cristo fala, isso não é o fim, muito pelo contrário, é o princípio das dores. Toda vez que você olhar no noticiário e você vê uma notícia sobre as guerras que estão acontecendo no Oriente, que você entenda que isso é o princípio das dores, não é o fim. Só que essas guerras elas serão intensificadas. Essa é a colocação da Bíblia e é o que Cristo quis dizer. E eu vou finalizar esse texto, galera, com o versículo 14. O versículo 14 fala o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho
a todas as nações e então virá o fim. Ou seja, a gente vai ter a volta de Cristo acontecendo, só que o último sinal para que Cristo ele volte é justamente a pregação do Evangelho a todas as nações. Quando todo o mundo ele tiver conhecimento da mensagem ou da Bíblia, vamos colocar dessa forma, aí sim virá o fim. O próprio texto ele é muito claro. Galera, às vezes eu fico pensando, eu estava vendo um vídeo, e aí uma experiência minha, pessoal, sobre essas guerras que estão acontecendo ali na faixa de Gaza e todas as outras guerras, não vou ficar aqui citando, vocês acompanham os noticiários, e aí a gente olha, e eu particularmente eu penso assim, cara, isso é real, sabe? Realmente está acontecendo algo assim, da gente ter, em pleno século XXI, onde a maioria das pessoas, praticamente todas, tem acesso ao conhecimento, a gente vive dentro de uma democracia, a gente tem os direitos humanos e todo mundo sabe que a vida ela é um dos maiores bens. A gente tem um líder político ceifando vidas e aí por conta, não vou entrar nessa seara, por conta de poder econômico e alguns irão dizer por conta do petróleo, mas tudo gira em torno de dinheiro, infelizmente. Acaba sendo um pouco cruel, e aí eu penso em quantas vidas não foram ceifadas. Pais, mães, crianças, idosos, sabe? Todas essas pessoas perdendo a vida pela ganância de alguns líderes políticos. E isso me assusta, porque é uma realidade que sempre esteve presente, mas eu nunca tive acesso. Porque quando eu era criança, o meu mundo era outro, eram os desenhos animados, eram filmes, e aí a gente é puxado para essa realidade e a gente fala assim, cara, eu vivo em um mundo como esse, onde a vida simplesmente não vale nada, e é doído. E aí quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que isso é o princípio das dores, e isso, como o versículo 6 disse, não é o fim. Cara, chega a ser um pouco assustador, galera, porque diante de uma realidade dessa, a Bíblia fala que isso não é o fim, que é só o princípio das dores. Eu falo, cara, o que ainda está por vir, o que ainda vai acontecer? E aí, respondendo a dúvida do meu colega, ele vai assistir esse vídeo, a Bíblia fala que um dos sinais que anunciaria a volta de Cristo são justamente as guerras, nações contra nações. Só que a Bíblia fala que isso não é algo novo. A Bíblia fala que haveria uma intensificação. Vamos colocar aí que a guerra seria a nível global e com um poder de destruição muito maior do que o que a gente já ouviu. Sempre teve guerras, tá? Fato, isso é fato. E em relação à galera que é cristã, assim como eu, isso não é o fim. O último sinal da volta de Cristo é justamente a mensagem ela sendo pregada a todo mundo e a todas as nações, tá? E é isso, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.